for do agrado de Deus, estaremos esta noite na dispensação do Espírito Santo. Aleluia! Aprove a Deus por continuarmos na dispensação do Espírito Santo, na sua direção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Livro do profeta Abacuque. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do primeiro capítulo, versículo de número 5. Vede entre os pagãos, e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias, que não crereis quando for contada a vós. Pois eis que levanto os caldeus, aquela nação amarga e impetuosa, que marcha através da largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são horríveis e terríveis. O seu julgamento e sua dignidade sairão de si mesmos. Os seus cavalos também são mais velozes do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à noite. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte e virão de longe, voarão como águias que se apressam para comer. Todos eles virão para fazer violência. Os seus rostos avançarão como o vento oriental, e reunirão os cativos como areia. E reunirão os cativos como areia. Senhor meu Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer pela leitura da sua palavra e quero lhe pedir que, por favor, envie agora a tua mensagem do teu santo trono com poder e grande glória para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu lhe peço, venha alimentar-nos, venha ensinar-nos, venha instruir-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante o seu Espírito Santo. Amém. Amém. Podem tomar assento. Meus irmãos, o texto ao qual acabamos de ler, se trata de uma resposta, a resposta que Deus deu ao profeta Abacuque. Abacuque, ele estava orando, clamando há muito tempo, talvez até em jejum. Ele estava orando e clamando e dizia em sua oração: meu Deus, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque naquele tempo havia se levantado em Israel uma nova geração, uma geração ímpia, que não aceitavam os mandamentos de Deus, que não obedeciam às leis do Senhor. Era uma geração que só pensava no si mesmo, no eu, no seu próprio ego. Uma geração que pensava em ganhar antes do seu irmão, de estar sempre um passo à frente do seu irmão, mesmo que aquilo viesse a ter algum prejuízo para o seu irmão, para o seu próximo. E assim eles, aleluia, assim eles deixavam de cumprir o primeiro mandamento do Senhor, que é: amai o vosso próximo como a si mesmo. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Oh, aleluia. E Deus vai dizer, e Deus vai então responder a oração de Abacuque que clamava, e vai dizer que ia operar, Deus ia operar na vida daqueles israelitas, não da maneira e da forma que Abacuque esperava, não no tempo de Abacuque, mas no tempo e na forma que Deus queria operar. E Deus disse que iria levantar uma nação, a nação dos caldeus, e iria utilizá-los como vara de justiça para o povo de Israel. Deus vai falar que iria levantar uma nação ímpia, uma nação pior do que Israel, para poder julgá-la. E nós sabemos que Israel foi cativo
foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor para pagar pelos seus pecados, para pagar pelos seus erros, porque eles não queriam mais saber da lei de Deus, não queriam mais saber das alianças que eles tiveram com o Senhor. Mas para entendermos melhor este texto do qual acabamos de ler, eu gostaria de voltar para o passado, para voltar lá para o livro de Gênesis, em Ur dos Caldeus, onde vivia uma família, a família de Terá. Terá, ele era um homem muito rico e eles viviam da idolatria de sua cidade. Terá, ele era um artesão. O que ele fazia? Ele produzia ídolos, imagens de escultura, e vendia na cidade de Ur dos Caldeus, porque a cidade de Ur dos Caldeus, ela era muito famosa por seus ídolos. Era uma cidade que o comércio, ele era muito forte em relação aos ídolos, às imagens de escultura. E Terá, em sua oficina, ele tinha de todo tipo de Deus que você puder imaginar, desde o grande até o pequeno que você pode carregar no seu bolso. Ele tinha desde deuses que falavam sobre prosperidade, falsos deuses que falavam sobre segurança, sobre livramento. O que mais poderíamos pensar? Fertilidade. Eram muitos deuses que eles acreditavam naquela época. Porém, um de seus filhos se revoltou com isso, porque um de seus filhos, chamado Abraão, que nós conhecemos como Abraão, porém na época era chamado de Abrão, ele vai observar que aqueles deuses que o seu pai falava que curava, falava que trazia o alimento, provia o alimento, Abraão nunca viu nenhum daqueles deuses se levantando de seu lugar, indo até ele, estendendo a mão para cumprimentá-lo, abraçá-lo. Nunca abriu os seus lábios para liberar uma palavra amiga. Porém, então, Abraão, revoltado com essa situação, certo dia vai pegar um cacetete e vai destruir aqueles deuses de barro. Eram deuses de pedra que não podiam defender-se nem a si mesmos. E então, no dia seguinte, então Abraão pegou a estaca que ele destruiu os deuses e colocou na mão do maioral, do deus maior que tinha naquela oficina de deuses, de ídolos. E no dia seguinte, seu pai Terá chegou, abriu a sua oficina, a sua loja, e encontrou tudo destruído e falou: o que foi isso que aconteceu aqui? E Abraão, seu filho, vai dizer: houve uma rebelião aí, meu pai. O deus maioral, Marduk, estava querendo mandar nos demais, porém os demais não queriam obedecer. Então Marduk desceu o cacete no resto tudinho para mostrar quem é que manda. E seu pai então certamente lhe disse: como é que alguma coisa criada pelas mãos humanas, que não pode se mover, poderia ter poder para poder destruir ou para poder destruir alguma coisa? E Abraão estava certo de que... E Abraão então disse: meu pai, sim, está certo o que você disse, eu estou conjecturando, amém? Amém. Abraão certamente disse: sim, meu pai, está certo que esses deuses não têm poder para poder fazer essas coisas, mas então por que você engana as pessoas vendendo estes falsos ídolos, prometendo tantas coisas? Muitas vezes é assim também em nossas vidas. Nós prometemos muitas coisas para os outros, prometemos às vezes até mesmo coisas que Deus pode fazer, que não está nas Sagradas Escrituras dito que Deus vai fazer. Nós criamos um Deus falso, a nossa própria imagem. Venhamos a fugir dessas coisas. E Deus, vendo essas coisas, se agradou de Abraão. Deus colocou os olhos em Abraão e falou: vou fazer uma coisa diferente com este homem. Então Abraão, que não tinha experiência nenhuma com Deus, sua família não tinha experiência nenhuma com Deus, e ele nunca havia ouvido falar nem sequer no nome de Deus. Abraão agora vai ter uma experiência com o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! Deus vai dizer para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão poderia ter falado: eu estou ficando louco, mas não. Abraão ouviu a voz de Deus. Aleluia! E foi para a terra que Deus o mostrou. Glória a Deus!
Da mesma forma temos que agir também nós. Nós não podemos parar para pensar se estamos ficando loucos, porque o Evangelho é loucura para quem está no mundo. Quando o povo do mundo ver eu e vocês indo para a terra prometida, indo para o que Deus prometeu para mim e para você, vai parecer mesmo que nós estamos loucos. Porém, nós somos mais sábios do que os que estão no mundo, porque estamos em Cristo Jesus, que nos fortalece todos os dias. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, em determinada ocasião, em determinado ponto da história de Abraão, Deus vai chamar Abraão e vai dizer: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contar. Olhe para a areia do mar e conte a areia do mar, se é que pode contar. E Deus vai prometer para Abraão uma descendência que seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto a areia do mar. Porém eu pergunto, por que Deus utilizou essas duas figuras de linguagem para falar para Abraão? Por que ele usou essas duas ilustrações e não somente uma? Se Deus tivesse simplesmente falado, sua descendência será como as estrelas dos céus, nós já entenderíamos que Deus estaria falando, você será um pai de multidões. Porém Deus está querendo ensinar algo para Abraão e para nós hoje em dia. Deus está querendo preparar o coração de Abraão para algo muito grande e preparar o nosso coração hoje também para seguirmos na fé que se iniciou em nosso pai Abraão. Primeiramente, vai dizer que a descendência de Abraão seria como a areia do mar. Para que serve a areia, eu pergunto? Alguém saberia me responder? A areia não serve para decoração, a areia não serve para comer, a areia serve tão somente para ser pisada. A areia serve para ser pisada, é o que forma o solo que a gente caminha todos os dias. O que Deus estava falando é: Abraão, a sua descendência, ela vai ser pisada, ela vai ser escravizada. Abraão, a sua descendência, ela vai ser muito numerosa, porém ela vai ser pisada como a areia. E o que é que acontece? Nós vemos na história os judeus sendo pisados lá no Egito, quando foram escravos por Faraó. Vamos ver eles sendo pisados por Nabucodonosor, como vemos no texto aqui. E reunirão os cativos como a areia. Está se referindo àquele texto de Gênesis que fala que eles seriam como a areia. E vemos os judeus sendo pisados mais uma terceira vez no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, por Hitler. Meu Deus! Isso era uma profecia que Deus estava fazendo. Ele estava revelando para o coração de Abraão, já se preparar para o que haveria de vir. E assim também é na vida do crente. Nós somos pisados todos os dias como areia. Nós somos feitos como a areia do mar para ser pisados. Porém, a segunda parte dessa profecia, Deus vai falar que eles seriam como as estrelas do céu. Abraão, a sua descendência será como as estrelas dos céus. Será tão grande que ninguém poderá segurá-la. Ninguém pode segurar as estrelas do céu. Da mesma forma acontece na minha e na sua vida. Nós podemos ser pisados, nós podemos ser defraudados, poder caluniar-nos. Porém, nós somos como as estrelas dos céus. Vamos continuar crescendo como igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, meu Jesus! Aleluia! Maravilhoso! Oh, aleluia, Jesus! Aleluia! Aleluia! Para vermos que é verdade que o que Deus disse para Abraão, é só olharmos para o livro de Êxodo. Na própria Bíblia vai mostrar o cumprimento dessa profecia de Deus. O povo de Israel estava crescendo tanto no Egito que Faraó ficou com medo de que eles se tornassem poderosos, tomassem suas posses, tomassem suas casas, tomassem seu poder. E então ordenou que escravizassem o povo.
e que matasse todos os filhos, homens das famílias dos hebreus. Porém, uma mulher preocupada com seu filho, Joquebede, muito preocupada com seu filho, prepara um cesto e, já premeditando o que iria fazer, coloca Moisés dentro do cesto. Moisés, que ainda não tinha esse nome. Aleluia. E ela vai para o rio Nilo e coloca o cesto com o bebê dentro, nos juncos. Aleluia. Aquela mulher, ela não deixou o seu melhor, que era o seu filho, ao acaso. Ela foi e premeditou. Ela falou: vou colocar meu filho aqui, nos juncos, aonde a princesa vem tomar banho, aonde a princesa costuma vir banhar-se, para que porventura alguém da realeza possa ver o bebê e ter compaixão para poder levá-lo para casa e cuidar. Se as nossas mães e os nossos pais terrenos querem o melhor para nós, a pergunta que eu quero fazer: quanto mais Deus, que é bom. E então Moisés cresce dentro do Egito, dentro da casa de Faraó, dentro da corte, e Moisés torna-se um homem poderoso, torna-se um homem sábio. Ele se forma na ciência do Egito e cresce lá dentro. Aleluia. Porém, um dia ele vem descobrir que ele era de família hebreia. Ele vai descobrir que os seus irmãos estavam sendo humilhados, estavam sendo castigados todos os dias por conta de coisas que eles não podiam pagar, porque eles estavam sendo escravizados. Aleluia. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. E Moisés vai ver um homem, um hebreu sendo machucado por um capataz egípcio. É assim que se chama, capataz, né? Moisés vai ver um hebreu, um de seus irmãos hebreus, sendo machucado por um capataz egípcio e vai defendê-lo. E Moisés defende aquele homem, porém ele acaba matando o capataz e, com medo, esconde o corpo. E aleluia, Moisés esconde o corpo com medo. E, porém, outro dia ele vê uma discussão entre os hebreus e vai tentar apaziguar, vai tentar acalmá-los. E um daqueles hebreus vai falar: quem pôs você como nosso juiz? Porventura você irá nos matar, assim como matou aquele egípcio? E Moisés então vai temer e vai fugir para o Egito. O que Deus está falando aqui é: não tenha medo, não tenha medo de confrontar aquilo que você fez. Não esconda os seus erros. Não para não ter que fugir para o Egito. Ficar de frente os seus erros. É verdade. Se Moisés ele tivesse encarado de frente o erro, não tivesse tido medo de ter matado aquele egípcio, talvez Faraó nem ligasse para o que Moisés havia feito. Afinal, ele era da família do Faraó. Porém, Moisés teve medo, escondeu o corpo e agora estava tendo de fugir do Egito para o deserto. E então, no deserto, Moisés vai ter um encontro com Deus, assim como Abraão, e Deus vai falar: você agora vai voltar para o Egito para resgatar o meu povo. E Moisés vai para o Egito, resgata o povo de Deus, eles atravessam o Mar Vermelho. Eu estou pulando aqui algumas etapas, como os irmãos podem ver, para podermos continuar no foco aqui da mensagem. E Deus vai dar a lei para o povo de Israel. Deus vai dar a lei, vai dar os 10 mandamentos e vai dizer que não era para se apartar dos mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, e que se eles continuassem fiéis aos mandamentos do Senhor, eles viveriam numa terra que manda leite e mel. Aleluia. Glória. Agora o tempo vai passar e vamos chegar na época do profeta Abacuque.
E o que vai acontecer? Israel vai se apartar dos caminhos do Senhor. Israel vai se apartar dos caminhos do Senhor. Aleluia. Glória, glória. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Israel vai se apartar dos caminhos do Senhor. E Deus vai entristecer-se muito com o povo de Israel. Israel vai preferir adorar outros deuses, vai preferir adorar Baal, Aserá, Astarote, vai adorar a Rainha dos Céus e vai deixar Deus de lado aos poucos. E Deus vai vendo aquilo acontecer, até chegar no tempo do profeta Abacuque. E Deus já havia cobrado muitas vezes daquele povo, de várias maneiras. Deus já havia até levado uma parte do seu povo cativo, como uma demonstração do que Deus poderia fazer ao povo judeu. Porém, o povo judeu não deu ouvidos à palavra de Deus, à voz do Senhor através de seus profetas, e continuou no pecado. E como nós vamos ver aqui no livro do profeta Abacuque, a violência reinava. Os próprios judeus, eles se levantavam contra os seus próprios irmãos para poder ganhar na vida. Não pense que estou voltando para o início da mensagem, estamos caminhando já para o final, amém? Amém. É necessário que passemos de novo por aqui. E os judeus, eles se levantavam contra os seus próprios irmãos, e o profeta gritava e clamava: meu Deus, até quando, meu Deus, eu clamarei socorro e o Senhor não agirá? Até quando eu clamarei violência e o Senhor não agirá? E Deus vai e fala que levantaria os caldeus para poder, como justiça para o povo de Israel. Eu creio, meu Deus. Mas por que Deus teria de levantar os caldeus? Por que Deus não utilizaria os seus próprios sacerdotes, os seus próprios profetas, para poder liberar uma palavra de juízo contra o seu próprio povo? Porque os próprios sacerdotes estavam corrompidos. A palavra do Senhor vai dizer que o injusto, o homem iníquo, se aproxima do justo, e por isso a lei é frouxa. Ou seja, o homem injusto chega para o sacerdote, que seria o homem justo, e fala: eu tenho para você um certo tanto de dinheiro, e pagava para ele uma propina, pagava para ele por fora. E então o sacerdote ia e julgava a causa daquele homem, cego pelo dinheiro, não olhando para a real causa, para o real motivo, mas olhando para o dinheiro, e querendo, aleluia, querendo enriquecer-se, não espiritualmente, mas fisicamente. Muitas igrejas estão assim hoje em dia também. Muitos pastores estão não dando mais ouvidos ao Espírito Santo de Deus, não estão mais sensíveis ao Espírito Santo, mas estão recebendo propina de membro para poder fazer conforme a vontade do membro. O membro chega e fala: me unja pastor, eu te pago não sei quantos reais, eu te pago R$1.000 para você me ungir a pastor. E o pastor vai lá e unge o irmão a pastor, sem o irmão não ter uma experiência de vida, sem o irmão ter uma experiência com o Espírito Santo, sem o irmão ter uma experiência missionária. Meu Deus. Aleluia. E Deus vai dizer: é tão sério isso, meus irmãos, que Deus pode fazer como fez com o povo de Israel hoje em dia, levantar no meio do povo, no meio da nação,
eu vou falar. Deus pode levantar uma perseguição para a igreja se continuar dessa maneira. Deus pode sim levantar ditadores para poder perseguir o seu povo se continuar desse jeito. Porque Deus se entristece com o seu coração, se entristece com o que ele vê. Aleluia. Glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. És poderoso, Senhor. Aleluia. E então, após a resposta de Deus, que não era a resposta que Abacuque procurava, nem esperava, mas era a resposta que Abacuque precisava, Abacuque vai fazer mais uma oração a Deus. E Deus vai dizer para Abacuque: pegue uma tábua e escreva uma profecia e coloque ela bem alto para que todos possam ver, para que todos que passam correndo possam ver. Aqui, meus irmãos, Deus estava apontando para o Calvário. Deus estava apontando para Cristo. Aleluia. Porque Cristo, ele foi a profecia viva, ele foi a palavra viva. Aleluia. E ele foi pendurado no madeiro. Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Em cima da cabeça de Jesus estava escrito INRI, que quer dizer o Rei dos Judeus. Aleluia. Estava escrito lá a maior profecia de todas. E Deus já havia premeditado isso em Abacuque, falando: escreve essa profecia e coloque para que todos possam ver, porque eu também colocarei o meu filho de maneira tal que todos que passem possam vê-lo. E eu quero dizer uma coisa para encerrar. Naquela época se levantaram muitos falsos sacerdotes, como eu disse, porém o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote incorruptível, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso bom pastor, e é ele que nos guarda e nos protege de todo mal. Amém? Eu agradeço essa